A paz seja convosco. Amém. Glória a Deus nas alturas. Quem fala aqui é o homem de Deus, Adalberto Machado. Hoje o homem de Deus vai estar trazendo uma palavra do homem da mão mirrada. Este homem ele tinha uma mão mirrada, mas Jesus fez uma obra tremenda na mão deste homem, que está registrado no Evangelho de Lucas 6, né? Vou ler 6:6, que diz assim: E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga, estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão mirrada, a mão direita mirrada. E os escribas e os fariseus observando-nos, e os curaria no sábado, porque acharam que ia acusar, né? Eles acharam de acusar Jesus, né? Que achavam que Jesus não tinha poder para curar aquela mão daquele homem que estava com a mão mirrada. E vemos que Jesus, ele tem todo o poder, né? A própria palavra de Deus fala que todo o poder do céu e na terra, né, está sobre o poder de Jesus, né? Então, os escribas e os fariseus, eles estavam, né, contra aquela Jesus, né, fazer milagre, fazer maravilha. Agora eu quero ver os escribas, os fariseus, curar a mão daquele homem ali, até mesmo no dia de semana, né? Na sinagoga. Eu queria ver eles curar sem uma cirurgia, né? É igual ali quando Pedro cortou a orelha de Malco, né? Jesus foi lá e pegou a orelha de Malco e só colou, né? Então, mesmo que fosse um dia de semana aqui, que eu queria ver os escribas, os fariseus, fazer um milagre na mão deste homem. Porque quem faz milagre é só Deus. Eu quero falar que aquilo que está mirrado dentro da sua vida tem uma promessa de muitas bênçãos e de muitos frutos. Aquilo que está mirrado é ali que Deus vai aplainar, é ali que Deus vai abençoar. E os fariseus e os escribas são aqueles que estão de fora falando assim: não adianta você lutar, não adianta você batalhar, não adianta você fazer isso, não adianta você fazer aquilo, porque não tem como sair daí um milagre, mas você está lutando por uma coisa que está mirrada na sua vida. Aleluia, Jesus. E só Deus pode dar a saída. Só Deus pode fazer o milagre. E olhamos quando o cego de Jericó, né, ele estava assim, o globo ocular da sua vista, né, para o homem, para o ser humano ali não tinha jeito. Mas para Jesus tem jeito, né? Então, as pessoas falaram assim: quieto, Bartimeu, né? Não tem, não, né? Para de ficar gritando. Aí, né, como dizendo assim, Jesus não tem poder para, né, te dar uma outra vista, porque a vista do cego Bartimeu, na verdade, ele não tinha o globo ocular de sua vista, porque Abraão fala que a sua vista foi restaurada, né? Restaurada é como um carro, né? Esses carros antigos aí que agora estão pegando esses carros antigos e estão restaurando, né? Então Bartimeu de primeiro ele enxergava, mas agora ele não estava enxergando mais, mas só que ele clamou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o povo, quieto, 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 quieto. Isso aí são os fariseus, né? São os escribas, entende? Mas Jesus foi lá, né? Perguntou: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. E nós vemos que o Bartimeu viu. Nós vemos que até mesmo a filha de Jairo, né? Tinha morrido. E nós vemos que quando ali, né, Jesus estava conversando ali com a filha ali entre Jairo ali, tal,
Aí chegaram a falar assim para Jairo: Jairo, não incomode mais o mestre. A tua filha morreu. Como se Jesus não tivesse poder para ressuscitar a filha de Jairo. Aí Jesus, quando viu eles querendo tirar, né, ali a concentração de Jairo, a fé de Jairo, né? Daí Jesus falou para Jairo: somente crê. Aleluia, Jesus, somente crê. E nós vemos ali que de repente já veio uma mulher, né, por trás de Jesus que fazia 15 anos, né? Ali, né? Que, fazia 12 anos, né? Que aquela mulher estava com um fluxo de sangue, né? E tinha uma mulher, né, milionária, mas tinha gastado tudo, seus bens, né, seus poderes aquisitivos com o melhor médico da época e não deram, né, solução para aquela mulher, né? Mas aquela mulher conseguiu, né, ali chegar onde estava Jesus, né? E ela tocou na orla do vestido e na mesma hora ela foi curada, né? Antes de Jairo, quer dizer, ela chegou depois de Jairo e foi curada antes de Jairo, antes de Jesus ressuscitar a filha de Jairo, porque é por causa que a fé de Jairo já estava diminuindo, né? Mas Jairo falou: meu Deus do céu, essa mulher aí, eu conheço muito essa mulher. Essa mulher era uma mulher muito poderosa no dinheiro, mas hoje em dia não tem mais dinheiro, não tem mais nada, né? Gastou tudo, mas Jesus deu a cura. Jesus vai ressuscitar, né? A minha filha. E Jesus ali ressuscitou a filha de Jairo, né? Mas os escribas, os fariseus, aqueles que não acreditam na obra de Deus, né? Mas eu quero te dizer uma coisa para você nesta palavra. Essa mirradez, né? Aquilo que está mirrado na sua vida, tem uma promessa de bênção, uma promessa de vitória, uma promessa de cura. É ali que Deus vai trabalhar na sua vida. E nós vemos que o próprio, né, Moisés, ele falou: se este tabernáculo desse tempo se exterminar, nós temos um edifício não feito por mão humana, mas sim por Deus. Então, o edifício, na verdade, primeiro ele tem que, né, achar a rocha embaixo, né? Ali o batistaca vai batendo naquela estaca, ele vai ter que achar a rocha, né, para poder fazer um edifício. Mas nós vemos que é um edifício de 50, 70 andares, né? Toda a estrutura ali está sobre aquela rocha, né? Aleluia. Eu quero dizer que a rocha é Cristo. Nós vemos que Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina, né? A pedra que qual foi rejeitado, né? Eu quero dizer que aquilo que está errado é Deus que vai fazer a obra. Aleluia, Jesus. É ali que Deus vai trabalhar, é ali que Deus vai fazer um grande movimento, é ali que Deus vai prosperar aquilo que está errado. Sabemos que os fariseus estão ali falando: não. O fariseu é como uma potestade maligna, né? Porque a Bíblia fala assim: a nossa luta é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as potestades, né? Malignas, né? Que estão ali para desvirtuar, aleluia, a tua atenção, para que você não crê mais, mas continue lutando, continue pelejando, continue acreditando, porque aquilo que está errado na sua vida, ele tem uma promessa de bênção, uma promessa de vitória, e só você sabe o que está errado, né? E nós vemos que Jesus ali, né, ele curou aquele homem no meio dos fariseus, né, no meio dos escribas, né? Fez um grande milagre. E Deus vai fazer um grande milagre no meio daquelas pessoas que falaram que nada vai dar certo na sua vida. Porque a última palavra é de Deus. Tem coisas na vida do ser humano que às vezes ele tem que ficar mirrado por um tempo, né? Para ele criar estrutura, para criar raiz, para criar maturidade, né? É uma árvore ela se forma primeiro embaixo, para daí ela crescer, né? Porque senão qualquer vento que bata aí já tomba, né?
E olhamos até mesmo, né, para a vida de Abraão, né? Nós vemos que as coisas, né, quando Deus falou para Abraão, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, né? E ali nós vemos que Deus tinha prometido até mesmo, né, um filho para Abraão, né? Um filho da promessa, né? Aleluia, Jesus. Mas demorou, sabe quantos anos? 24 anos, né? Quase 25 anos para que ele viesse, a torneira viesse a abrir mesmo para Abraão, né? Que as bênçãos viessem a ser deslanchadas na vida daquele homem. Mas chegou um certo tempo, Deus pediu, né? Para Abraão Isaac, né? Como um holocausto, né? Ali, como uma oferta, né? E nós vemos que aquele homem estava preparado, ele ia mesmo matar o Isaac ali, né? Mas daí, né, na hora que ele ergueu o cutelo para cima, Deus bradou: Isaac, Abraão, eu tenho visto que você tem fé. Ó o cordeiro do seu lado, né? Porque Abraão, durante esses 24 anos de luta, de peleja, né? As coisas estando mirradas na sua vida, mas ele não parava de buscar a Deus, né? E chegou uma hora que Deus ali abençoou grandemente. Aleluia, Jesus, glória a Deus. É isso aí. Não se preocupe com aquilo que está mirrado na sua vida, porque o maior, né? Aquele que tem poder é esse que vai abençoar. E aquilo que está mirrado é ali que vai produzir fruto e muitas bênçãos e muitas vitórias. Glória a Deus nas alturas. Amém.